Muito bem, pessoal, dando continuidade à terceira aula da parte introdutória do estudo de funções, estávamos a fazer representações gráficas e fizemos dois exemplos de função do primeiro grau. Vamos fazer agora um exemplo de função do segundo grau. Construa o gráfico dessa função h de d para r e aqui está a função definida, uma função do segundo grau. Note que o domínio está aqui, mas não está explícito e a gente pode ver que o domínio é esse. Quantos valores nós temos para o domínio dessa função? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então o gráfico dessa função terá 5 pontos. Vamos ver como isso acontece. Primeiramente, o que nós fazemos? A tabelinha com os valores do domínio. Notem, pessoal, que eu usei aqui as bolinhas só para lembrá-los que todos esses pontos fazem parte do domínio, então serão as 5 bolinhas fechadas. Todo ponto que você fizer no gráfico que o x pertence ao domínio, ele é uma bolinha fechada. Vamos calcular cada um deles através da função. Vejam só, o menos 2 vai no x, vai aqui também. Percebam, pessoal, que o menos não está ao quadrado. Quem está ao quadrado é só o x. Se o menos fosse ao quadrado, tem um parênteses aqui, porque o quadrado serve só para quem está imediatamente abaixo. Tá? Vale aqui até um comentáriozinho, olha só. Vamos pegar a canetinha aqui. Se eu tivesse a expressão aqui, ó, 3x ao quadrado. O quadrado vale somente para o x, o 3 não está ao quadrado. Se o 3 estivesse ao quadrado, teria que estar escrito dessa forma aqui, ó. Tá? Dessa forma. O quadrado serve para quem está absolutamente abaixo dele. E se fosse assim, seria menos 3. O caso que ali está é esse, ó. É como se fosse menos 1 x ao quadrado. O quadrado é só para o x, tá? Aquele menos fica fora. Muito bem. Vamos apagar aqui e vamos lá. Calculamos o primeiro valor, né? Ó, menos 2 ao quadrado fica 4 positivo. Todo número elevado ao quadrado é positivo, mas o menos está lá fora. Então 5 menos 4, 1. Vai para a tabela. Menos 1 ao quadrado, 1. O menos está lá fora. 5 menos 1, 4. Vai para a tabela. 0 ao quadrado, 0. 0 não precisava nem colocar esse sinal aqui, porque o 0 não tem sinal. Fica 5. Vai para a tabela. 1 ao quadrado, 1. Mas o menos está lá fora. Então o que acontece? Acontece o mesmo caso ali em cima. E isso é muito comum em função do segundo grau. Não é? Resultado 4. Vai para a tabela. E finalmente o 2. 2 ao quadrado também é 4. Notem, ó, que é o mesmo resultado aqui. Só que como o menos está fora, ele permanece. Aqui está. Temos a tabelinha completa. No plano cartesiano, vamos marcar o ponto menos 2 e 1. Menos 2 para x, 1 para y. Ligando, aqui está o ponto. Menos 1 e 4. Menos 1 para x, 4 para y. Ligando, aqui está o ponto. Um ponto que tem uma coordenada 0. Marca só aquele que não for 0. Y, que é o f de x, 5. Marca esse ponto em cima do 5. No eixo y. Como é que eu sei que é o y? Primeiro que está aqui na tabela. E depois é o par ordenado, né? xy. Ok? Bastante óbvio, né? Mas não custa comentar. 1 e 4. 1 para x. 4 para y. Está ali. E 2 e 1, finalmente. 2 e 1. Está aqui o ponto. Agora a gente vai olhar no domínio. Tem números existentes no domínio aqui, ó, entre esses que estão aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, entre o 0 e 1, 0,5. Né? Para calcular um ponto que daria aqui no meio, daria que assim, ó, não posso, porque o domínio tem só esses. Então eu vou ligar esses pontos aqui no gráfico? Não vou. Pô, mas eu tenho lembranças que a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, a gente viu agora há pouco. Exato. Mas ela vai ser uma parábola se eu tiver mais valores de x aqui para ligar. Vocês podem perceber que o formato é uma parábola aqui, ó. Formato de U, tá vendo aqui para baixo, ó? Eu ligando com o cursor, olha ali, ó. Tá vendo? Seria uma parábola de concavidade para baixo. Tá? Seria. Só não vai ser porque não tenho mais valores aqui para preencher. Então, esse gráfico é um conjunto de pontos. Mas se eu tentar ligar eles, né, fazer uma linha, correr por eles, essa linha é uma parábola. Ok? Mas não posso dizer que é uma parábola porque eu não estou vendo ela. A parábola tem uma linha contínua. E o conjunto de imagem, olha que belezura. Ele poderia ter, no máximo, 5 elementos. Ele tem 3 porque se repetem. Né? Por que 5? Porque tem 5 valores no domínio. Se todos fossem diferentes, daria no máximo 5 aqui. Como repetiu, são esses 3, 1, 4, 5.
Ó, a gente pode ver aqui no gráfico e pode ver aqui também. Tá? Nesse caso, é isso aí. Isso aqui é menos comum, pessoal, a gente vai trabalhar pouco com esse caso aqui, mas ele acontece. Se isso aqui fosse uma função, tá? Um exemplo hipotético, e o valor de x representasse, não dá aqui, né, pessoal, para colocar pessoas, porque não tem pessoas negativas, né? Mas que fosse um valor numérico associado a um fenômeno. E eu teria só esses 5, o gráfico seria só isso aqui. Mas é muito comum, mesmo que isso aqui fossem pessoas, não haveria 1,5 pessoas, né, ou até extrapolando nem mesmo negativo, a gente acaba ligando alguns casos, os pontos, para tu ter uma tendência, para tu ver como é que a variável está se comportando. Tá? Mas aqui nós temos um exercício técnico, né, e a gente quer ver exatamente como ele é. Então é isso, ok? Mas esse caso aqui aparecerão menos, né? A gente costuma ligar os pontos para ter um entendimento, né, o comportamento melhor do que está acontecendo com a função. Olha só, pessoal, quarto e último exemplo. O que nós temos aqui? A mesma função. E o domínio, se vocês olharem, ele é muito parecido, com exceção de belo detalhe, né? Vamos fazer o gráfico da função h de x, a mesma função. O que mudou? Mudou o domínio. O gráfico muda, assim, de certa forma não. O que faz mudar o aspecto do gráfico, além da função, é o domínio. Mas dessa função, a maneira de construir o gráfico dessa função anterior, a curva é para ser a mesma. O que vai mudar é o que está aqui. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro passo, tabelinha. Essa tabelinha é a mesma da anterior, só que percebam, pessoal, né? O menos 2 e o 2 não fazem parte da função. Bolinha aberta. Tá? Bolinha aberta. Os cálculos, ó, são similares. Tá? Cálculo 1, cálculo 4, porque o domínio daquela função lá era esse que vocês estão vendo aqui, ó, só que o menos 2 e o 2 faziam parte. Agora não fazem, então vamos marcar os pontos. Por que não faz parte? Estou vendo aqui, ó, não tem o sinal de igual nem aqui nem aqui. O domínio dessa função são todos os valores entre menos 2 e 2, mas todos eles, porque, ó, real. Eu no cartesiano, vamos marcar os pontos, menos 2 e 1, menos 2, 1. Pode marcar tudo bolinha aberta e deixar para fechar ou abrir elas no final. Mas eu vou marcar direto, bolinha aberta. Porque esse ponto não faz parte da função. Quem faz é o próximo. Tá? Vou marcar menos 1 e 4. Ok. Ponto em cima do eixo y, porque o y vale e o x é 0. Tá lá. 1 e 4. E finalmente 2 e... Opa. Não devia ter adiantado. E finalmente 2 e 1. Pessoal, esse gráfico aqui, ó, do jeito que está aqui, sem querer eu dei um spoiler aqui do verdadeiro gráfico, né? Ele está muito parecido com o anterior. Com a diferença que lá que eu tinha bolinhas fechadas aqui, certo? Nessas duas aqui. Só que, vejam, pessoal, dessa vez eu não coloquei aquela reticência. Porque aquela reticência é só uma questão de entendimento, é mais por motivos didáticos. Até essas bolinhas são por isso, né? E aqui, ó, como essa função de segundo grau, é interessante que eu coloque mais valores entre menos 2 e 2. Se fosse uma reta, bastava os extremos, que aí eu ligaria eles. Mas como é uma parábola, eu preciso de mais pontos para pelo menos ver o aspecto da curva que ela vai gerar. E aqui, ó, eu poderia colocar muito mais valores entre menos 2 e 2. Eu poderia colocar menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7. Se eu fosse preenchendo esses valores aqui, ó, iriam aparecendo pontos aqui, ó. Por que eu poderia preencher? Porque está aqui no domínio. Se eu colocasse mais valores entre 0 e 1, 0,1, 0,2, 0,3, os pontos iriam daqui, ó. E eu tenho que me ligar disso. Por quê? Porque agora a terceira etapa do gráfico é ligar não os pontos. E nesse caso eu devo ligar. Essa linha escura aqui ó, é um monte de bolinha fechada. Ok? E agora sim está o gráfico dessa função, considerando o seu domínio. Da função anterior eu não tem, porque o domínio não é um intervalo de números reais, é um domínio discreto. Vejam só, agora sim, isso é uma parábola? Não, é só um pedaço dela. Então, um segmento de parábola. Para ter a parábola toda, eu não teria que ter essa restrição aqui, ó. O domínio aqui teria que ser real. E vejam o conjunto imagem. Se vocês notarem, a projeção, já vou adiantar aqui uma coisinha que a gente vai conversar mais adiante também, ó. O conjunto imagem
de uma função do segundo grau é sempre, se eu tiver ela representada graficamente, é a projeção dessa linha, como se eu esmagasse esse gráfico em cima do x. Se eu empurrar essa linha aqui, ó, ela vai ficar localizada onde? Nessa região aqui, ó. E essa bolinha aberta vai vir para cá, ela ficaria aqui assim, ó. Então, olha o conjunto imagem de 1 até 5. Olha lá, de 1 até 5. O 5 bolinha fechada porque o ponto existe e esse ponto não existe. A gente diz que o ponto menos 2 e 1 não pertence a essa função. Ok? Porque ó, não pertence ao domínio dela. Certo? Então temos um segmento de parábola. Muito bem. Vamos voltar aqui para o lenço. Então a gente teve aqui o quê? Noções básicas de como construir principalmente gráficos de função de primeiro e segundo grau, observando a função do primeiro grau reta, função do segundo grau parábola, mas que o domínio determina se a figura é infinita, né, como a reta é a parábola, ou se ela é um segmento de reta, ou se ela é um segmento de parábola, ou ainda se ela é um conjunto de pontos alinhados, né, conforme uma dessas duas figuras. No caso da reta ainda a gente tem a semi-reta, que vai aparecer mais adiante. É isso, gente. Assista os vídeos, faça os exercícios no material. A teoria no material está mais detalhada, tem mais exemplos do que aqui. Vejam todas, façam as anotações, vejam que vocês ficaram com dúvida, tirem com os colegas ou nas aulas síncronas. Bom estudo e até mais!